um inimigo do seu cérebro, um veneno para a sua saúde. Nesse vídeo a gente vai compreender os malefícios do açúcar na sua vida. Eu sou Magela Leal, farmacêutica e acupunturista. Ficou curioso para saber os malefícios do açúcar? Então já curta esse vídeo, ativa as notificações para ficar sempre por dentro dos assuntos sobre saúde do cérebro. Os açúcares na natureza, eles sempre foram escassos, porque eles eram presentes somente nas frutas e nas frutas das estações. Então a gente nunca teve um acesso abundante aos açúcares, até a gente inventar a industrialização, que aí a gente conseguiu manipular os açúcares para ter eles o tempo todo na forma que quisermos, que é o açúcar de mesa. E esse açúcar de mesa, ele é muito diferente do açúcar das frutas, a forma com que é metabolizado dentro do organismo. Os açúcares das frutas, eles são metabolizados principalmente pelo fígado, fazendo com que a alteração e a implicação na corrente sanguínea desse açúcar seja diminuído ou praticamente não aconteça. Diferente do açúcar de mesa, em que grande parte vai ser metabolizada pelo corpo todo, chegando à corrente sanguínea muito rápido e promovendo a alteração de um hormônio. Na presença do açúcar na corrente sanguínea, o seu baço vai produzir a insulina, que ativa as células para receber esse açúcar, trazer para dentro das células o açúcar para ser usado como combustível. Mas o que acontece se esse açúcar for em excesso? Ele não vai ser absorvido para dentro das células. A célula perde a sensibilidade porque ela não suporta tanto açúcar. E você vai ficar com a quantidade de açúcar muito grande na corrente sanguínea, produzindo uma alta quantidade de insulina na tentativa de colocar esse açúcar para dentro das células. E isso vai virar um caos dentro do seu organismo. Esse açúcar em excesso, correndo na corrente sanguínea, vai promover um processo chamado de glicação. Essa glicação é uma capacidade natural que o corpo tem, que a partícula do açúcar vai agregar-se a partículas de proteínas, de aminoácidos, de gordura e vai ali rolando na corrente sanguínea, se associando a outras partículas e está diretamente relacionada à oxidação do organismo, à produção excessiva de radicais livres, para a oxidação de várias estruturas importantes, e isso vai gerar inflamação. Mas é um tipo de inflamação diferente. Não é quando você machuca o dedo que fica inchado e vermelho. É uma inflamação crônica que vai alterando a níveis celulares do seu organismo. E isso é o resultado, é a razão de muitas doenças crônicas que são tão difíceis de ser resolvidas. Essa glicação promovida, liderada pelo excesso de açúcar no cérebro, produz essa inflamação. E um tecido que é muito sensível a esses processos inflamatórios é o nosso cérebro. Ele sofre muitos danos com essas inflamações crônicas recorrentes dentro do nosso organismo. Por isso que para a saúde mental, para a saúde do nosso cérebro, é tão importante que a gente consuma o mínimo possível de carboidrato, o mínimo possível de açúcar industrializados, principalmente. Esses picos de açúcar no sangue vai promover um recrutamento, uma disponibilidade de neurotransmissores como serotonina, epinefrina, norepinefrina, que vai gerar um desgaste das vitaminas de complexo B que são utilizadas para a produção desses neurotransmissores. Estudos já mostram que pacientes ainda pré-diabéticos apresentam um encolhimento do cérebro, mostrando aí o impacto que o excesso de açúcar no sangue pode provocar no nosso cérebro.
Uma outra coisa que o excesso de açúcar altera dentro do cérebro, o fator BNDF. O BNDF ele é responsável pela neurogênese, a produção de novos neurônios, assim como melhorar a circuitaria com os neurônios que já existem. E é visto que pessoas que têm glicose alterada têm esses fatores reduzidos. Isso mostrando o quanto o cérebro é sensível ao excesso de açúcar na corrente sanguínea. O excesso de açúcar também na corrente sanguínea está responsável pela obesidade. A obesidade muitas vezes é relacionada com gordura, mas não é. O excesso de açúcar é muito mais responsável, porque ele produz gordura também. O nosso excesso de açúcar é armazenado em forma de gordura. Além disso, o excesso de açúcar vai alterar o centro de apetite e de fome do cérebro, além de uma alteração na microbiota que vai alterar a produção de outras coisinhas que vão controlar ali a fome. A hemoglobina glicada é um exame laboratorial que a gente faz e consegue perceber, né, como que está essa glicação que eu expliquei para vocês antes no organismo. Que essa glicação vai ser responsável pelas inflamações do nosso corpo. E a gente consegue ver que em pacientes que têm essa hemoglobina glicada acima de 6, ele tem mais risco de ter derrames, doenças coronarianas, Alzheimer, além de já ter sido relacionado com o aumento da incidência de depressão. E para piorar mais ainda, os substitutos de açúcar. Os adoçantes causam aumento significativo da permeabilidade intestinal, fazendo com que os processos inflamatórios dentro do corpo ainda sejam maiores. Então, adoçante nem pensar. Em muitos alimentos, principalmente os industrializados, foi criado um grande problema: o xarope de milho. O xarope de milho tem uma quantidade de glicose muito mais acima do que qualquer outra coisa que já foi feita de doce no mundo. E isso vai estar presente em bolos, em imensa quantidade de coisas. E o xarope de milho, ele aumenta essa glicação em mais de 50 vezes, promovendo um efeito inflamatório dentro do nosso corpo muito maior. Um estudo mostrou que pessoas que consumiam uma bebida diariamente com adoçantes tiveram um risco até 2 vezes maior de ter Alzheimer ou alguma demência, assim como um derrame. Se a gente refletir, ao longo da história da humanidade, o açúcar é algo totalmente indispensável à nossa vida, porque a gente consegue ter fontes energéticas para a nossa nutrição a partir de outros alimentos, inclusive a partir das frutas. A gente não precisa desse açúcar de mesa. E a pessoa que está te dizendo isso é alguém que está há 1 ano e meio sem consumir açúcar. E eu te garanto que é totalmente possível. Então, eu espero que, com base em tudo que você viu, que o açúcar pode causar no nosso organismo, que muita gente já conhece, como a obesidade e diabetes, assim como um mal que ele pode causar ao seu cérebro, reflita sobre como você quer ser aos 80 anos, como que você quer sua saúde mental aos 80 anos. Isso você tem que começar a fazer hoje. Então, gente, é muito possível você deixar de consumir açúcar para o resto da sua vida. E vale muito a pena, pensando em ser saudável aí por muitos anos à frente. Você gostou desse vídeo? Achou interessante? Vai tirar o açúcar da sua vida? Então compartilhe esse vídeo com alguém que você goste muito, para que juntos vocês consigam parar de consumir o açúcar.
se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa um comentário. Eu vou ficar muito feliz em saber o que vocês querem ver por aqui nesse canal. Foi relevante para você saber sobre o mal que o açúcar te causa? Deixa nos comentários, vamos conversar.